poder que estava sobre Jesus era tão grande que ele se entregou por nós, acabou com a maldição do pecado e reviveu. Jesus está vivo! Amém! Jesus está no céu e está sentado no trono, mas também está em nosso coração. Jesus está no coração de todos aqueles que me conhecem de verdade. Amém! Aleluia, glórias a Deus. Essa é a história da salvação, essa é a história da Páscoa. Essa é a história da qual nós devemos nos apaixonar. Apaixonar de pregar o amor de Cristo, apaixonar de falar de Jesus. E não simplesmente falar de uma religião, falar de uma fé qualquer, falar de uma doutrina ou falar de uma história, mas contar daquele que mudou nossas vidas de uma vez por todas. E eu me apaixonei muito cedo por essa história. Com 17 anos eu tinha certeza do que Deus queria para minha vida. E eu me inscrevi muito cedo no seminário e ainda não tinha minha identidade ministerial formada. E eu achava que eu precisava ir para as nações. Eu tinha uma sede, uma urgência de pregar do Evangelho. E para a honra e glória do Senhor, o seminário que eu estudava fazia várias viagens missionárias. Tive a oportunidade de ir para o Chile, para a Argentina, para o Paraguai. Eu estudava no Rio Grande do Sul, então eram países muito próximos. Mas numa dessas viagens, nós fomos para o Peru de ônibus. Saímos do Rio Grande do Sul, lá para o país do Peru de ônibus. Praticamente uma semana de ônibus, uma viagem muito longa, mais de 40 pessoas no ônibus. E era uma viagem da qual não podia parar, porque se parasse para todo mundo tomar banho, todo mundo trocar de roupa, ia demorar ainda mais. Então,
as paradas elas eram muito estratégicas. Quando o ônibus precisava abastecer, todo mundo ia lá, ia no banheiro, comprava algum lanche, tomava aquele banho de lenço umedecido, mas voltava imediatamente para o ônibus. E eu tenho um problema muito grande na minha vida, porque eu sou caçula de mais 2 irmãos mais velhos. E para vocês terem noção, o lema lá em casa era: o bullying forja caráter. Então eu cresci sendo muito zoado pelos meus irmãos, muito zoado. O meu irmão mais velho, para mim, são 5 anos de diferença e o outro são 4 anos. Então eu cresci sendo muito zoado por eles. E eu lembro que logo que o meu irmão mais velho fez 18 anos, nós fomos fazer uma viagem de carro. E vocês vão entender por que eu estou contando isso. E nós saímos de Belo Horizonte, da onde eu sou, para Guarapari, do qual é a praia do Mineiro, Espírito Santo. Não sei porquê, sendo que São Paulo é muito mais próximo. E nós íamos para essa praia direto, a gente ia. E numa dessas viagens estava o meu irmão, a sua noiva, eu, meu outro irmão e um amigo num Celta, 2 portas. Um calor danado. E a gente parou para almoçar numa churrascaria em Manhuaçu. Almoçamos. E quando nós terminamos de almoçar, eu pensei, cara, tá um calor do caramba. Todo mundo suando, aquela perna encostando uma na outra, o Celtinha apertado. Vamos dar uma parada, vamos descansar um pouquinho, daqui a pouco a gente segue viagem. Meus irmãos se olharam com um olhar esquisito e falaram: beleza, Renan, boa ideia. Eu forrei o chão com a minha mala, eu deitei e eu cochilei. Quando eu acordei, não tinha mais ninguém. E eu, aos meus 13 anos, comecei a chorar igual uma criança. Mas eles estavam umas 2 esquinas da frente só observando para depois me zoar. Numa outra oportunidade, eu estava viajando sozinho com meu irmão mais velho. Eu estava no banco da frente, como um bom copiloto, dormi. Pra vocês terem noção do nível da zoeira do meu irmão, era assim: ele chegava da escola, às vezes eu estava dormindo no sofá, e ele falava assim: Renan, vou te levar para o quarto, tá? Eu falei: tá bom, que irmãozão. Ele me pegava no colo, e tinha um dia que eu acordava abraçando a privada, tinha um dia que eu acordava na calçada de casa, tinha um dia que eu acordava na escada do prédio. Vocês verem o nível. E aí, numa dessas, eu estava viajando de copiloto, dormi, e tinha um caminhão sendo rebocado. Sabe quando o caminhão está sendo rebocado? Ele é rebocado por trás. E aí o meu irmão combinou com todas as pessoas do carro de que ele ia colar o mais próximo possível daquele caminhão. E quando ele estivesse quase chegando, ele ia brecar no freio, ele ia buzinar e todo mundo do carro ia gritar. E assim eles fizeram e eu acordei assim. Então, desde então, eu não consigo, e minha esposa está aqui para provar, eu não durmo em avião, eu não durmo em ônibus, eu não durmo em carro. Não sei o porquê, talvez seja genético, né? E aí nessa viagem eu fiquei pensando, cara, eu não posso ficar uma semana sem dormir, eu preciso dormir. E era uma viagem promovida pela Faculdade Batista Pioneira, porém era aberta para outras pessoas de outras denominações. Então tinha gente de tudo quanto é denominação que vocês pensaram naquele ônibus. Era uma viagem missionária. E a gente estava ali naquele ônibus e dava um dia, eu não dormia, deu 2 dias, eu não dormia. No terceiro dia eu falei assim, cara, eu preciso dormir, eu vou ficar maluco. Não façam isso, tá? Eu errei. Eu peguei uma cartela de Dramin, e eu taquei para dentro, a cartela inteira. E aí deu um efeito rebote, eu fiquei ligadão. E eu não dormi. E aí deu de madrugada, a galera dormindo, alguns conversando. Falei, vou no banheiro, ver se eu faço alguma coisa lá e dá sono. Quando eu levanto para ir no banheiro, parece que a minha pressão cai e eu apago. Mas eu dei uma desmaiada, mas eu não dormi. Sabe quando você está meio leso, acordado, caído assim? E aí eu fiquei ouvindo algumas conversas. E numa dessas conversas de várias denominações, eu ouvi a seguinte frase. Não, porque quando você está dormindo e do nada, de madrugada, você acorda, é porque tem um demônio te olhando. Essa frase ficou. E aí depois o pastor Marcelo explica teologicamente para você se é verdade ou não. Mas eu tinha 18 anos. Eu não peguei a Bíblia para ler se era verdade. Aquilo ficou. Não dormi. Chegamos no hotel lá no Peru. As meninas ficaram no hotel que tinha infraestrutura. Os meninos ficaram no hotel do qual só tinha os quartos. Tinha uns andares. Eu fiquei no 5º andar. Janelas, porta, mas não tinha luz, não tinha banheiro, não tinha nada. Então os meninos iam no hotel das meninas tomar banho, voltavam pro nosso para dormir. Eu cheguei tão cansado, 5 dias sem dormir, falei, cara, eu não vou tomar um banho, eu vou dormir amanhã, eu tomo. Cheguei e fui dormir. Beleza. Aí eu tô lá dormindo, aquele sono dos anjos, depois de muito tempo sem dormir, quando de repente eu escuto assim, ó.
toque. Oxi. Primeiro que eu acordei no meio do nada. E o que me veio à memória imediatamente? Tem um demônio me olhando. Como não tinha cama, não tinha nada, eu estava num saco de dormir. E aí eu não sei porquê, a gente acha que quando a gente está coberto, nada de mal vai nos pegar, né? Pastor, qual que foi o texto que você usou de manhã? Colossenses, que você falou do estar coberto? Que há uma crença que quando a gente está debaixo de coberta, nada de ruim acontece. E aí eu pensei, tá, pode até ter um demônio aqui me olhando, mas eu não vou sair desse saco de dormir, eu vou ficar aqui. E aí deu um tempo, eu escutei de novo, toque. E eu pensei, cara, eu estou no 5º andar, quem que tá batendo na janela? Mas eu não vou olhar, Deus que desculpa pra lá. E eu fiquei com muito medo, eu fiquei travado, desesperado. Sabe quando você tá com aquele medo e você não sabe o que tá te olhando, você não sabe quem tá te observando, você não sabe o que tá acontecendo. Eu tava com medo, travado. Eu fiquei ali naquele cobertor, parece que até tinha cheiro de medo. E aí quando pensa que não, eu começo a ouvir assim, Renan. Foi misericórdia, tá amarrado, tá batendo na janela, tá chamando pelo meu nome e tá no 5º andar. Depois de muito tempo orando, eu tomei coragem, eu levantei, eu fui olhar na janela, vocês não acreditam. Vocês não acreditam no texto que eu vou pregar essa noite, é João 3,16. Abre a Bíblia de vocês aí comigo. Pois é um texto que ninguém prega mais hoje em dia, né? Parece que João 3,16. É por isso que vocês estão assim, né? Por causa do texto. Mas é um texto bom, gente. Madre Teresa de Calcutá, ela falava que se tivessem que resumir a Bíblia toda num texto só, seria João 3,16. Vamos a partir do 15. João 3, versículo 15 e 16. Dá um tempinho para vocês abrirem, muitos devem saber de qual já. Amém? Diz assim. Para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 13 diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto aqui, ele é maravilhoso, ele é muito rico, porque ele nos ensina muitas coisas. E talvez por nós crescermos ouvindo na classe dominical, no CFC, qual é o risco da gente deixar ele de lado algumas vezes? Mas esse texto aqui nos conta sobre a história da Páscoa, nos conta sobre a história de Cristo, nos conta sobre o maior ato de amor já visto nessa terra. Isso aqui não é só mais uma prova do que foi o amor, isso aqui é a prova do amor. Isso aqui é alguém que nunca teve erro, que nunca teve mancha. Alguém que nunca mentiu, que nunca falhou, que nunca magoou alguém, alguém que nunca se atrasou. Mas que ele viu a necessidade e ele falou: Deus, se é necessário eu vou. Eu sou pai de uma criança de 2 anos e é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Eu fico imaginando se, às vezes, vem umas brisas loucas na cabeça e eu fico pensando, cara, imagina se eu estou com o Tito andando na rua e vem um caminhão desgovernado em nossa direção e eu tenho que salvar ele ou salvar uma criança da qual eu não conheço. Eu não seria capaz de colocar o meu filho para morrer no lugar de outra criança. Mas Deus, vendo a necessidade e o caminho que toda a humanidade estava tomando, Ele falou: é necessário, eu vou entregar o meu filho por amor a todos eles. Se você quer entender o propósito de Deus para a humanidade sem o pecado, você abre sua Bíblia e lê Gênesis 1 e Gênesis 2, que é antes do pecado entrar no mundo, era o sonho de Deus para a humanidade. Existia comunhão, existia troca, existia conversa, existia naturalidade, existia inocência. Mas o pecado vem, e ele não vem de maneira obrigatória, ele não vem de maneira opressora, ele vem de maneira sedutora. Ele vem de maneira cativante, e o pecado ele entra na humanidade. E desde Gênesis 3 nós vemos Deus o tempo todo, desesperadamente,
tentando se relacionar com a humanidade, tentando transformar a humanidade. E a humanidade, por várias e várias vezes, escolhendo o pecado no lugar de Deus. E aí quando a gente olha para um texto como esse, a gente tem que aprender a extrair as riquezas. Porque quando a gente vê aqui, o texto não está falando que qualquer pessoa amou. O texto não está dizendo que o meu ídolo amou, né, Christian? Que o Luan Santana te amou. Gente, o menino era apaixonado pelo Luan Santana, cara. Na minha época era Zezé de Camargo, Luciano, Bruno Marrone. Mas o texto não está dizendo que esses ídolos, que o seu astro do futebol, que o seu astro... Não. O texto está dizendo que Deus amou. Deus amou. Aquele que não erra, aquele que não mente, aquele que era, que é e que será para todo sempre. Aquele do qual eu não preciso duvidar se ele vai vencer porque ele já venceu. Aquele do qual eu não preciso ficar desconfiado se ele vai suprir ou não porque ele já supriu. Ele já é o Deus e ele já me amou. Esse Deus nos amou. E é interessante que se talvez o seu time de futebol estivesse fazendo um gol agora, você estaria mais feliz do que com a notícia de que Deus te amou. O que alegra mais o seu coração? Um pix? Uma curtida no Instagram? Um gol do seu time de futebol ou descobrir que o Deus, o Todo-Criador, o Todo-Poderoso, aquele que é e que será para toda a eternidade, e Ele te amou. E não tem nada que você possa fazer para Ele te amar menos, ou nada que você possa fazer para Ele te amar mais, porque Ele já te amou e pronto. Esse é o nosso Deus. É nisso que eu posso descansar todos os dias. É nessa certeza que eu posso repousar a cabeça, porque por mais que eu não esteja amanhã, Deus está e Ele vai cuidar da minha família. Por mais que eu não consiga suprir, Ele já está e Ele vai suprir. Por mais que eu não consiga dar o melhor ensino e educação para o meu filho, Deus há de prover. Eu posso descansar porque Ele é o meu e o seu e o nosso Deus. Esse Deus que nos amou. E o texto continua dizendo porque Deus amou ao mundo. E ao mundo é interessante porque Ele ultrapassa as barreiras de quem eu gosto ou não. O mundo ultrapassa as barreiras de quem eu admiro ou não. De quem pensa igual ou diferente de mim. Quando o texto fala que Deus amou ao mundo, ultrapassa as barreiras geográficas. Não é só o meu vizinho, não é só a minha família. Deus amou ao mundo. Isso aqui vai de confronto ao nosso coração, porque muitas vezes eu me pego escolhendo a quem eu devo direcionar ou não o meu amor. Eu me pego escolhendo a quem eu devo direcionar ou não a minha generosidade. Eu me pego escolhendo, selecionando quem que vale a pena ou não falar do amor de Cristo. Quantas vezes no semáforo eu passo reto por alguém que vem me pedir uma moeda? E sou eu que vou selecionar ou não se aquela pessoa merece o amor de Deus? Quantos do nosso trabalho nós temos evitado por causa do ranço? Porque não nos agradam, porque são inconvenientes. E a gente deixa com que aquelas pessoas permaneçam não conhecendo a Deus. Porque a gente cobra delas uma atitude de como elas já conhecessem. É como quando nós olhamos para uma pessoa e colocamos ela como objeto da tentação do nosso pecado. Eu começo a evitar fulano porque fulano me faz pecar. Eu começo a evitar fulano porque fulano me ira. E a ira que ele causa em mim me leva a cometer um pecado. Eu começo a evitar alguém na minha família porque aquela pessoa ali causa algo em mim que eu prefiro não sentir. E a gente começa a transformar pessoas em objetos. E ao invés de olhar para a prostituta como exemplo, como uma pessoa que deveria ser alvo do amor de Cristo, uma irmã que ainda não conheceu o meu pai, eu olho para ela como um objeto de pecado. Durante muitos anos da minha vida, minha adolescência quase toda, eu tive muita dificuldade com a pornografia. E um dia o Espírito Santo tratou no meu coração e foi o que me ajudou a vencer a pornografia, que ele falou assim: pare de olhar para essas atrizes pornô como um objeto de tentação e comece a olhar para elas como um alvo do amor de Deus que ainda não foram alcançadas, pelo contrário, estão escravizados no pecado. Quantas vezes nós temos olhado para as pessoas e temos cobrado delas um comportamento e uma atitude de pessoas que já foram salvas, já foram alcançadas e transformadas pelo amor de Deus. Enquanto eu que já fui
Eu que já fui comprado por um alto preço. Eu que alguém foi lá e derramou um sangue sobre a minha vida. E agora eu sou amado. Eu deveria amar e demonstrar e derramar. Eu fico esperando daqueles que não têm esse amor que façam por mim. Mas o que o texto está dizendo é que Deus amou ao mundo. E eu não posso escolher a quem eu vou amar. Eu não posso escolher a quem eu vou destinar o meu amor. Porque todos nós somos os mesmos ninguéms na fila do pão. Quando a gente está na padaria, todo mundo é igual. E nós devemos ali ser uma transmissão do amor de Deus. E quando eu falei no início da pregação que eu ainda estava em crise ministerial, porque eu entendia que ser missionário era só aquele que ia para a Ásia, para a África, para a China pregar o amor de Deus. Mas depois eu entendi que missionário é um dever de todo cristão. Spurgeon fala que se você é cristão, ou você é um cristão missionário, ou você é um cristão impostor, porque a nossa maior missão, como fala em Mateus 28:18, é ir pelo mundo pregando o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer. Falar de Deus é ensinar a obedecer. Falar de Jesus é falar daquilo que um dia Ele fez por mim. E o que o texto mais lido da Bíblia, João 3,16, tem como resumo, é que Deus amou e agora a gente deve amar. É que Deus fez e agora a gente deve fazer. É que Deus nos deu e agora a gente tem que entregar. Só que o quanto nós estamos distraídos, o quanto nós estamos desfocados, o quanto nós estamos perdidos em meio às nossas escolhas, em meio às nossas prioridades. E o texto continua dizendo, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único. E quando eu falo que a gente tem que aprender a extrair os textos, a gente tem que olhar minuciosamente. A Bíblia não está usando tal aqui de maneira... usou não. É de maneira muito intencional. Deus te amou de tal maneira. Deus te amou de tal forma. Deus te amou de tal maneira que Ele não deu ouro, Ele não deu prata, Ele não deu carro, Ele não deu um terreno. Deus poderia fabricar qualquer coisa muito valiosa e dar em nosso lugar, mas não. A Bíblia fala que por um homem puro, Adão, o pecado entrou no mundo por causa de um homem puro. Jesus, o pecado deveria sair do mundo. Mesmo sendo aquilo que Deus tinha de maior valor. O seu filho único. E não era um filho rebelde, não era um filho difícil de lidar. Era um cordeiro sem mancha, sem pecado. Alguém que não merecia. Alguém que não deveria morrer. Mas ainda assim, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Mas por que Jesus fez isso? Por que Deus fez isso com o seu próprio Filho? Para que todos aqueles que nele crer e entregar a sua vida, não morrerão de maneira espiritual, mas terão uma vida eterna. Só que talvez o nosso problema é que a gente lê um texto como esse e a gente descansa. E aí eu penso, caramba, beleza, Deus me amou, eu entendi, então eu estou vivo e eu não vou morrer eternamente, ok. Esposa, você entendeu? Você aceitou Jesus? Ok. Eu vou orar para que o meu filho entenda, meu filho aceite. E aí eu descanso. Só que a missão é muito além da minha família. Aliás, se eu entender e se eu viver, a minha família vai ser só uma consequência daquilo que eu levo como verdade. Aquilo que eu levo como uma paixão. Nós precisamos ser intencionais em apresentar o amor de Cristo para as pessoas. Levantar nomes, orar por nomes, ser intencionais em aproximar dessas pessoas. Transformá-las não em alvo de tentação do meu pecado, mas transformá-las em alvo do amor de Deus. Como que eu posso mostrar para essa pessoa que Cristo transformou a minha vida e Ele pode também transformar dela? Como que eu posso mostrar para essa pessoa que Jesus me alcançou e Ele me dá toda a provisão e tudo o que eu preciso e Ele também pode ser provedor para essa pessoa? Como que eu posso apresentar para essa pessoa o Deus não que é Pai de todos, mas que pode ser Pai dela, a partir do momento que ela confessar o nome dEle como Senhor e Salvador? E vai muito além de só trazer para a igreja, porque às vezes a gente faz isso também. A gente convida alguém para a igreja, a pessoa está aqui, a gente descansa. Não.
Não é só largar, trazer e deixar, não. Nosso papel é acompanhar, é discipular. Renan, o que é discipular? É ensinar a obedecer. E como que eu ensino a obedecer? Obedecendo. Agora, o quanto quem te amou, o quanto a maneira que Ele te amou, o quanto a extensão do amor de Deus tem impactado na sua maneira de conviver com as pessoas durante a sua semana. Na sua maneira de conviver no trabalho, de conviver na faculdade, na escola. Porque nós não fomos chamados para sermos uma bolha lá no meio da escola, e eu sou crente, eu não vou me envolver, eu sou crente, eu vou ficar isolado. Não, pelo contrário, porque eu sou crente, porque Jesus me amou, agora eu vou sim conversar com todos, e eu não vou mais ser tentado por eles, mas eu vou ensinar eles como é ser influenciado. É olhar para as pessoas não como alvo da tentação, mas alvo da influência de Jesus. Nós precisamos mudar o nosso olhar, porque nós como igreja temos a necessidade de pregar. E não porque Jesus precisa de nós, porque no seu poder, Ele num estralar de dedo pode mudar tudo. Mas Ele nos dá o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Agora, como uma palavra como essa entra no seu coração? Como que uma palavra como essa cria raízes no seu coração? Porque talvez a gente está olhando para as pessoas indo para o inferno e não está fazendo nada. Temos olhado para as pessoas morrendo de sede ao nosso redor e a gente está mais preocupado com a nossa conta bancária, com a nossa agenda corrida, com nossos 1000 eventos e tudo que nós temos que fazer. A gente está vendo alguém morrendo de sede. A gente sabe aonde tem água, mas eu estou aqui preocupado com o meu mundo. Eu estou aqui preocupado com a minha agenda. Eu estou aqui preocupado com as minhas metas pessoais. E não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário, nós precisamos criar metas, sonhar, buscar, crescer, avançar. Mas quando eu sou um cristão apaixonado por aquele que primeiro me amou, tudo que eu faço, Jesus está comigo. Tudo que eu sonho, Jesus está me direcionando. Tudo que eu falo, Jesus está conduzindo as minhas palavras. Porque existe um antes e um depois de Jesus na vida de todo mundo. Quem você era antes de Jesus, quem você é depois de Jesus. Agora, se quem você era antes de Jesus é o mesmo de quem você é depois de Jesus, talvez não teve Jesus no meio. Porque aonde Jesus entra, Ele transforma. Aonde Jesus entra, as coisas não são mais as mesmas. E o versículo termina dizendo: quem crer não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porque ele não crê no Filho unigênito de Deus. A gente não está tentando vender um produto do qual as pessoas não confiam. A gente não está desesperado vendendo uma TechPix. Talvez a maioria não vai saber o que é isso. Vocês sabem o que é TechPix? Mas tô ficando velho. Mas eu lembro na minha época, quando eu era criança para adolescente, todo mundo era vendedor de TechPix e era um custo. Mas por que era um custo? Porque era algo que talvez não valesse a pena. Porque quando você vende algo bom, você não precisa fazer muito esforço para as pessoas comprarem. Não estou falando que a gente está vendendo Jesus, mas quando você fala de Jesus, o quão grande tem que ser o seu esforço. Porque se Jesus é algo bom e algo que transformou minha vida, só de olhar e me conhecer, as pessoas deveriam querer conhecer o mesmo Deus que eu sirvo. Voltando para a história, quando eu finalmente tomei coragem de ir até a janela e ver de onde estava vindo aquele barulho, o meu colega de quarto tinha ido tomar banho, e como não tinha interfone, não tinha campainha, e trancaram o hotel, ele ficou preso pro lado de fora. De maneira muito sábia, e até hoje eu parabenizo ele pelo que ele fez. Ele encontrou alguns bambus na rua, e ele amarrou um no outro com um cinto e com um cardaço, e na ponta ele colocou o celular dele e ele gravou um áudio. E ele ficava batendo com aquilo no quarto, dizendo: Renan, abre para mim. Renan, deixa eu entrar. Hoje eu dou risada, mas vocês não têm noção da crise de ansiedade que isso me causou naquele dia. Mas sabe por que eu tive tanto medo? Sabe por que aquilo me angustiou tanto e eu fiquei até imóvel? Porque eu ainda não conhecia o meu colega de quarto.
Porque se eu o conhecesse, eu teria reconhecido a voz dele. Se eu o conhecesse, no primeiro chamar, eu saberia, é o Guilherme que está me chamando, eu vou abrir para ele. Talvez a gente tenha tanta dificuldade na nossa vida, tanta ansiedade, tanto medo, tanto pavor, porque a gente não conhece o nosso Deus. A gente não conhece a imensidão do amor dele. A gente não presta atenção e reflete sobre o que ele fez naquela cruz por nós. Porque se a gente conhecesse, a gente descansaria, porque a gente sabe que um Deus que criou tudo, um Deus que pensou em cada detalhe, um Deus que me ama a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por mim, e um Deus que me ama a ponto de ressuscitar para que eu não vivesse sozinho. Cara, por que eu vou ter medo? Por que eu vou ficar ansioso com o dia de amanhã? Por que um boleto vai tirar a minha paz? Mas da mesma forma, talvez a gente não está falando do amor de Deus para as pessoas porque a gente ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus. Talvez a gente ainda não foi transformado pela presença de Cristo em nossas vidas. Será que você já entendeu? Será que você já conheceu? Será que você tem desfrutado do amor de Deus? Será que você tem se relacionado com Jesus diariamente a ponto de que a presença dele muda todo o seu dia e toda a sua forma de enxergar as coisas ao seu redor? Porque se eu experimentei, se eu vivi, eu não consigo mais viver olhando para alguém que está com sede, tendo uma garrafa de água gelada na mão e não oferecer uma ajuda. Agora, quantos de nós, de fato, entendemos quem nos amou, como ele nos amou, como ele transformou a nossa vida e como ele é um convite irresistível de falar do amor dele para as pessoas? Talvez você está aqui nessa noite e você se identifique como alguém que nunca conheceu o amor de Deus. Alguém que a vida inteira sempre ouviu falar de Deus. Alguém que a vida inteira tinha Deus como alguém simpático. Talvez assim como os judeus enxergam um Messias, alguém que veio, mas que não é o grande Messias. Alguém respeitável, alguém admirável, mas não como o Deus da minha vida. Ou talvez nessa noite você se enxergue como alguém que entendeu, compreendeu e aceitou a Jesus, mas ainda não o conheceu a ponto de querer levar o amor dele para as pessoas. Eu queria que você refletisse e que você buscasse no seu mais profundo ser, na balança da fé, se ser cristão fosse um crime, quais as provas que seriam levantadas contra você? Quanto tempo da sua semana eles provariam que você passa se dedicando à mensagem da cruz? Quanto tempo do seu dia eles provariam dizendo, olha o quanto que ele passa buscando a Deus durante os dias? O quanto das suas atitudes eles diriam, caramba, olha o quanto ele se esforça para que as pessoas entendam que Deus amou. Caramba, olha o quanto que ele se esforça para que as pessoas entendam que alguém morreu por ele. Ou será que eles olhariam para você e falam assim, cristão de fachada, só diz, só fala. É só domingo na igreja. Virou a semana, ele muda totalmente. Muda as músicas, muda o gosto, muda as falas, muda o jeito de ser. Esse deixa pra lá. A gente vai cantar uma canção agora. Eu queria que você refletisse. Daqui a pouco a gente tem um tempo de oração. Mas eu queria que você ouvisse essa canção. Agora não assistindo essas crianças cantarem de maneira maravilhosa. Mas ouvisse como Deus falando para você. Como uma mensagem direta do céu para o seu coração nessa noite.